Gente, eu ouvi um barulho esquisito aí. Tá tudo em ordem ainda? Pode seguir, tranquilo. Sim, então tá bom. Só como uma referência, então, de progressão dos mundos, no nosso próprio sistema solar, essa informação veio da Revista Espírita de 1858. Uma referência apenas, obviamente, isso não é um dado absoluto, mas Marte, a Terra, ainda está no começo assim, da escalada, Marte e outros pequenos mundos seriam menos evoluídos que a Terra. Mercúrio e Saturno, já existe predominância do bem sobre o mal. A Lua e Vênus estão mais ou menos no mesmo grau, e Urano, Netuno e Júpiter como mais evoluído. Então, essa é uma referência de escala do nosso sistema solar. Então, na nossa vizinhança já temos planetas em situações diferentes, abrigando espíritos encarnados em condições distintas da nossa. Então, imagina o resto do universo, como existem nuances e variações de acomodações para todos os espíritos nas diversas escalas evolutivas, estados de evolução. Pergunta, seguimos. Gente, somos todos filhos do mesmo Pai. Fomos todos criados por Deus. E somos parte da mesma família. É a família universal. E esse texto a gente tirou da Gênese. Vamos só ler um pedacinho aqui, que uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos nesses mundos. Se os astros que se harmonizam e seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e encontrar de novo, seguindo as suas mútuas simpatias. Vou parar aqui. Gente, então, são bilhões de orbes, são infinitos o número de espíritos criados por Deus, a criação continua. Estamos encarnados em inúmeros planetas. Isso quer dizer que aqueles que têm simpatia, aqueles afins, que se encontram uma vez na Terra durante uma encarnação, não se encontram mais? Não. É a lei da atração, a lei das afinidades. A evolução é uma questão individual, cada um vai ter seu momento evolutivo. Mas nós nos encontraremos, obviamente, aqueles com quem nós somos simpáticos, aqueles com quem nós temos nossa afinidade, a nossa família espiritual, a gente vai se encontrar novamente. Seja encarnando em mundos diferentes, seja se encontrando na erraticidade, mas a afinidade é uma lei divina. Então nós vamos sempre estar nos encontrando com aqueles que nós somos afins, e vamos continuar essa jornada juntos, encarnados e desencarnados, onde quer que sejamos, existe sempre essa possibilidade de a gente se encontrar com quem a gente ama. E aqui do Consolador, um outro ponto interessante do Chico nos dois planos visível e invisível, se interpenetram no mundo, e se a criatura humana é incapaz de perceber o plano de vida material, é que seu sensório está habilitado somente para certas percepções, sem que seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Gente, aqui é dizer, nós, na nossa vida cotidiana, a gente não percebe, nas nossas limitações do corpo material, a gente não percebe a influência, normalmente, né, pelo menos a gente não percebe quão próximo é a influência, quantos nossos irmãos desencarnados interagem conosco, seja por auxílio, seja ajudando-nos a evoluir por conta das nossas falhas. Mas, enfim, imagina um Chico Xavier, um Divaldo, que são espíritos bastante evoluídos, o quanto eles já têm essa comunicação com o plano invisível. Sempre foi muito mais fácil para o Chico, ele vê a Emmanuel do lado dele o tempo todo. Então, a comunicação do Chico com o plano invisível já era muito mais fácil, já era muito mais natural. E isso vai ser natural para todos nós. A nossa evolução vai nos levar a esse ponto também. Hoje ainda não estamos, mas no futuro será um próximo passo. Legal? Seguimos. Bom, antes a gente mudar de modo, a gente falou primeiramente do plano da vida do espírito encarnado nos diversos orbes. Guga e Edu, alguma pergunta, alguma questão inicial que
precisa ser endereçada agora ou a gente deixa tudo para o final? Acho que pode continuar, viu? Tá indo bem. Leandro, pode continuar. Então, tá bom. Gente, vamos falar agora. Bom, a gente falou que nós vamos abordar o tema em 3 vertentes. Primeiro, do plano dos espíritos encarnados, dos espíritos, as habitações dos espíritos desencarnados é o segundo ponto. Então, retomando aqui no início do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que a casa do Pai é o universo. Ok? Essa é a pegada aqui. Então, independente da diversidade dos mundos, ou seja, como a gente já falou, existem mundos mais evoluídos, menos evoluídos, primitivos, etc. Essas palavras também podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Nós vamos abordar bastante nos próximos slides essa questão da erraticidade que dentro da comunidade espírita gera um pouco de desconforto ou de dúvida esse termo. Bom, segundo ele, o espírito, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Da mesma forma que o nosso estado de evolução, a gente tem a classificação evolutiva dos espíritos, são infinitos graus de evolução, cada indivíduo tem, cada um de nós, como espírito, estamos num grau individual, independente, individual e particular de evolução. Da mesma forma que os espíritos desencarnam, depois que a gente desencarna, nossa evolução continua. A gente pode escolher evoluir um pouco mais rápido, escolher estacionar, mas a evolução é sempre obrigatória. Então, o espírito na erraticidade, lembrando que é o espírito que não está encarnado. Então, como espíritos errantes, a gente tem aqui agora uma sequência de perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. Então, a primeira, né? A alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? Algumas vezes imediatamente, porém com mais frequência depois de intervalos mais ou menos longos. E a gente vê na literatura espírita que esses intervalos podem ser realmente muito longos. Se o espírito fica recalcitrante, no rancor, no erro, um apego à matéria muito grande, esse intervalo vai se estender bastante. E o que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante que aspira a seu novo destino. Ele espera. E a duração desses intervalos, como já disse, de algumas horas a milhares de séculos. Ou seja, o termo errante não quer dizer que ele está incorrendo em erro, está incorrendo em sofrimento. É simplesmente a terminologia cunhada por Kardec para determinar o espírito que não está encarnado, e a gente vai ver depois mais para frente, que não está encarnado e que ainda precisa reencarnar. Então, o espírito errante é aquele que não está encarnado, está no plano espiritual e ainda vai precisar continuar reencarnando para evoluir. Os espíritos puros que não precisam mais reencarnar, eles não são errantes. Legal? Então, a erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade? Não. De forma alguma, porque é espíritos errantes de todos os graus. Da mesma forma que é um erro pensar que o espírito errante é o anjinho tocando harpa, é pensar que o espírito errante é aquele em sofrimento. Desculpa, gente. E a gente vai ver também na questão das colônias espirituais que existem moradas para todos os espíritos dentro dos diferentes graus de evolução. Aqui, de novo, né, como eu já tinha dito antes, para dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes. Então, de novo, né, os que devem reencarnar, sim. Essa questão, os espíritos puros não são, porque seu estado já é definitivo. Ou seja, o espírito puro, ele não precisa reencarnar. Por ele não precisar reencarnar, ele não é errante. Agora, exemplo do nosso querido Mestre Jesus, como espírito crístico, um espírito puro, ele reencarnou. Ele escolheu a reencarnação para nos auxiliar. Mas não foi obrigatório. O espírito que está na erraticidade, que ainda precisa reencarnar para a evolução, e a reencarnação, de novo, gente, lembra? São inúmeros orbes. Ele não precisa reencarnar na Terra, ele vai reencarnar em qualquer outro plano, em qualquer outro planeta, mas ele ainda precisa da reencarnação. E mesmo que sejam em mundos mais evolutivos, mundos felizes, mas ele ainda está evoluindo.
Seguimos. Gente, colônias espirituais. Esse é um tema que desperta bastante curiosidade, bastante pergunta. Então a gente pode se ater um pouco mais aqui e vamos tentar ajudar a discutir isso da melhor maneira possível. Pegando esse daqui da evolução, esse texto da evolução em dois mundos. Os muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato, a residência dos homens, já é subdividido em várias esferas. Assim é com efeito não do ponto de vista de espaço, mas sim sob o prisma das condições. Qual que é o ponto aqui? Não é pensar que quanto mais pensar na Terra como as camadas, pensar na Terra como uma cebola. Para você ficar bem fácil de visualizar. O melhor ainda, dá para desenhar, gente. Olha que maravilha, viva a tecnologia. Pensando na Terra aqui, não é pensar que quanto mais externo, mais distante da crosta da Terra, fisicamente, a colônia estiver localizada, que é uma colônia mais evolutiva. É questão da condição do espírito que habita essa colônia. Correto? Então não é uma questão relativa à localização geográfica, que altitude, a que camada da estratosfera essa colônia se localiza. É simplesmente em relação das condições dos habitantes da colônia, o padrão vibratório, o padrão evolutivo, o padrão moral. Então, aqui um pedacinho do nosso lar também. Aqui, em nosso lar, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza de fins que devem atingir. Mas importa considerar que a cada colônia, como a cada entidade, ou seja, a cada indivíduo, permanece em graus diferentes na grande ascensão. Ou seja, Kardec já fala também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, também sobre os habitantes de uma cidade. Eles não estão todos nos hospitais, eles não estão todos nas penitenciárias, eles não estão todos nas universidades. Da mesma forma, os habitantes, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, os habitantes dos órbitos, os habitantes das colônias espirituais, eles, dentro dessas próprias colônias, existem graus diferentes de evolução, existem graus diferentes de estado moral e estado intelectual. Então, uma colônia, da mesma forma que uma cidade, um país, um orbe, abriga espíritos em diversos graus evolutivos. Não existe uma escala, uma classificação simples e única de todos os espíritos agrupados, seja num orbe, seja numa colônia. Gente, nós pegamos essas informações aqui do estudo avançado da doutrina espírita, o livro 5. E aqui, então, ele vai dividir mais ou menos em 4 grupos quais são as condições, descrever brevemente quais são as colônias espirituais. Bom, o primeiro grupo seriam as regiões abissais, abismos ou trevas. Ou seja, são comunidades localizadas muito próximas à crosta terrestre, mas seriam abaixo dessa nas depressões, desfiladeiros, vales, cavernas e arredores. Ou seja, pensando em conceito, seria uma subcrosta, ou nas regiões mais profundas, mais próximas, mais profundas em relação à superfície. São espíritos egoístas, estacionados, recalcitrantes em escolhas menos edificantes, são espíritos realmente vinculados a pensamentos de prejudicar outros, vingança, rancor, mas de uma maneira muito enraizada, de uma maneira muito profunda. E esses irmãos, eles apresentam expressões desagradáveis em sua fisionomia, ou seja, eles conseguiram tão forte é a saúde, querida, tão fortes é a cristalização nesses pensamentos pouco evoluídos que eles alteraram o perispírito, alteraram o seu ectoplasma e continuam se apresentando quando visíveis, se apresentam em feições monstruosas, em feições bastante desagradáveis. Esse aqui, primeiro, né? Abismais ou trevas. Não é umbral. Desculpa. Quem achava que o umbral era ruim, esse aqui ainda é pior. Ainda mais complicadinho. Quem lembra
o André Luiz, no filme do Nosso Lar, que lembra aquela região onde ele estava, que ele ficou por 8 anos ainda em perturbação, aquele seria uma visão do umbral. E ainda a partir da superfície terrestre. Ou seja, os habitantes do umbral, eles mantêm-se fortemente vinculados aos encarnados, acompanhando-nos de perto. Ou seja, os habitantes do umbral não é uma região distante, uma região onde que só pensa que existem trevas e raio escuro o tempo inteiro. Não, é uma região coexistente com a crosta. E os irmãos que habitam o umbral, eles estão no convívio conosco. E agora pensa, não, mas é sempre naquela situação? Não necessariamente. O umbral é uma região destinada, eu vou por um pedacinho aqui, a esgotamento de resíduos mentais, uma zona purgatorial. Gente, a purga é uma purificação, não é uma penitência, não é uma região destinada a sofrimento, é uma região transitória para que os espíritos que estão ali presentes possam se desprender da matéria, se desprender de pensamentos menos edificantes e de sentimentos pesados. Então, não é uma região de necessariamente de um sofrimento atroz, de perturbações terríveis. Não, é uma região de depuração, é uma região de transitória para a evolução. E ali estão os companheiros imediatos dos homens encarnados, separados apenas pelas leis vibratórias. Certo? Ou seja, não é uma região assim totalmente fantasiosa. Existe aqui, sem dúvida, a questão do sofrimento dele, moral, mas está muito mais próximo do nosso dia a dia. Ok? Chegando agora, Nosso Lar e Alvorada Nova, são cidades ou colônias de transição. Gente, o ponto importante aqui são lugares habitados são espíritos de evolução mediana. São mais esclarecidos, mas ainda são irmãos de evolução mediana. Quando a gente olha o filme Nosso Lar, lê os livros de André Luiz, a descrição do Nosso Lar é um lugar maravilhoso. Temos o objetivo de quando desencarnarmos, morarmos lá, mas ainda lembra, é um caminho, é uma entrada, é uma colônia intermediária. Não é ainda não é um lugar feliz, porque existem ainda os irmãos ali presentes, eles ainda passam por questões de sofrimento moral, e ainda precisam reencarnar para continuar com as atividades. Vale lembrar, depois do Nosso Lar, o livro seguinte, Os Mensageiros. Vale lembrar que existem inúmeros irmãos em sofrimento no Nosso Lar, os que chegam para as câmaras retificadoras, e nos Mensageiros mostram quanto descreve a jornada de irmãos que voltaram para encarnar como em missões de dirigentes espíritas, em missões de médiuns, em missões de trabalhadores no bem, e como eles falharam por N motivos. Então, e esses irmãos se encontram em sofrimento moral. Então, no Nosso Lar, sim, existem irmãos ali presentes que voltaram para a matéria, reencarnaram, falharam e voltam para o Nosso Lar ainda para continuar aprendendo, se fortalecendo para poder voltar e continuar a evolução, tentar terminar aquela obrigação. E lembra também, né, que os habitantes do Nosso Lar, eles têm atividades gerais e específicas de acordo com o interesse dos seus dirigentes, e muitos deles fazem essas atividades em auxílio dos irmãos encarnados. Legal? E com localização física, é uma história acima do umbral, em região fronteiriça, de transição para planos superiores. Finalmente, comunidades superiores estão acima das colônias de transição, ou seja, lembrar que a mãe do André Luiz, no Nosso Lar, ela vem visitá-lo porque ela estava numa comunidade superior. Ela teve a permissão de vir ao Nosso Lar para visitar o filho, para conversar. Importante, né? O acesso de irmãos menos evoluídos a planos mais evoluídos, ele é limitado. É por permissão, por convite. O acesso dos irmãos que habitam planos mais superiores aos planos inferiores, ele é irrestrito. Ou seja, quem tem condição de auxílio, é permitido o trânsito
para onde estão os necessitados. Os necessitados, os que habitam os planos mais inferiores, eles não têm permissão. Existe uma impossibilidade magnética, vibratória, para que eles possam acessar planos mais evoluídos. Vale lembrar também, de novo, as muralhas de proteção do nosso lar, a barreira vibratória que protegia nosso lar de outros irmãos que tentavam entrar, dos postos de socorro. Então, existe essa diferenciação, essa restrição de acesso, por assim dizer. Então, os irmãos que habitam essas comunidades superiores, então, são acima das colônias de transição, como o nosso lar, são espíritos muito mais esclarecidos. Ainda não quer dizer que sejam espíritos puros, mas são totalmente devotados ao bem e ao progresso humano. E já não tem mais contato direto com a crosta, mas ainda continuam auxiliando em função, por intermédio de emissários. Legal? Antes de seguirmos com esse, há alguma pergunta, algum comentário em relação às habitações dos espíritos desencarnados? Guga, você quer resumir as perguntas até agora? Não, então, temos bastante participação no chat. Tem uma pergunta aqui da Ana Cláudia Castro, que ela está perguntando sobre os espíritos que desencarnaram durante a Segunda Guerra Mundial, que muitos desses foram levados para o nosso lar. Você poderia comentar isso um pouquinho? Gente, não só para o nosso lar, mas foram levados para onde houve possibilidade. Nos mensageiros tem uma menção de que, inicialmente, os espíritos encarnados na Segunda Guerra Mundial na Europa, eles foram levados para colônias na Europa. Inicialmente, porém, o número era tão grande que esses irmãos foram divididos para outras colônias em outras geografias. Porque pensa que um espírito desencarnado, ainda em processo de restabelecer a consciência depois da desencarnação, ele ainda tem um vínculo à língua que ele falou na última encarnação, ele ainda não está completamente consciente da situação dele como espírito, ele ainda tem um estado de perturbação. E esses espíritos desencarnados em situações de conflito, eles ainda levam um tempo um pouquinho maior, dependendo do estado evolutivo, claro, né, para perceber a situação. E esses irmãos, eles precisavam do auxílio de enfermeiros para ajudar na comunicação. Então, é muito mais viável você tratar alguém que desencarna num plano, numa região, numa colônia localizada próxima àquela região que tem as questões de percepção de clima, cultural, etc., próximas aonde ele desencarnou. Então, existem irmãos que foram levados sim ao nosso lar, mas por uma questão eu diria, basicamente logística, não necessariamente porque foi uma escolha. Pelo menos muito bom. Não, muito bom. Se eu puder complementar, né, só lembrando que na obra Planeta em Transição, de Divaldo Franco, ele conta um caso onde trabalhadores espíritos espíritas brasileiros foram para a Ásia para trabalhar também, né? Só para corroborar o que você falou. Tem outra linha de pergunta aqui, do Maurício e da Graça, onde o Maurício pergunta se na faixa de nosso lar onde se encontram os hospitais espirituais de socorro. Essa é uma pergunta, você pode desenvolver. Então, ele continua perguntando se é necessário chegar a uma colônia de transição antes do espírito errante poder reencarnar. Bom, a reencarnação, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui o comentário, que isso vai ajudar um pouquinho aqui. Então, só para focar, a primeira pergunta é se na região de nosso lar é onde se encontram os hospitais e postos de socorros. Você pode desenvolver o primeiro. E depois, a segunda pergunta é se é necessário ao espírito errante chegar numa colônia de transição para que ele possa reencarnar. Vou começar pela segunda, se me permite. O tempo que a alma leva para reencarnar, ela pode ser algumas horas ou intervalos mais longos. Certo? Então, o tempo necessário, o local para onde esse vir... Gente, há muitas moradas na casa do meu pai, ou seja, nós não estaremos
desamparados. Em qualquer momento da nossa existência, seja encarnado, seja desencarnado, nós estaremos em algum lugar. Nós não estaremos perdidos vagando por um vazio. Então, quando se desencarna, pode-se passar por um umbral, pode ser levado para uma colônia, para um posto de socorro, que seria onde tem hospitais. Existem hospitais em todos os planos, em todos os tipos de colônias. A questão é, qual é a necessidade do enfermo? Existem irmãos onde, por exemplo, nos Mensageiros, faz uma menção do posto de socorro próximo, um posto de socorro mais próximo à crosta, antes do nosso lar. Seria no estágio intermediário entre a crosta e o nosso lar. Ou seja, assim, esse cara estava aqui e o nosso lar estaria aqui. Nesse primeiro posto de socorro, os espíritos ali, nesse hospital, eram ainda em uma perturbação muito grande, muito ainda presos à matéria, espíritos que não tinham uma visão da vida espiritual. E eles podem passar ali décadas, séculos, ainda em sofrimento moral ou em ignorância, antes deles despertarem para a vida espiritual. É importante dizer que aqueles que não têm uma educação religiosa, seja qualquer que seja, que leve ao espírito encarnado a consciência de que quando acaba a vida do corpo, o espírito não morre, o espírito não vai ficar dormindo pela eternidade até o dia do juízo final, ou que o mundo acaba, se não existe essa consciência de que a vida continua, esse espírito ele entra num sono, num estado de perturbação, que ele vai ficar nesse hospital, nessas regiões mais próximas à Terra, onde o fluido é mais denso, por muito tempo. Ou seja, tudo depende da situação do espírito evoluído, do estágio evolutivo e o como esse espírito ele se mostra esclarecido quando desencarna. Ok? Então, respondendo já primeiro, o tempo ele pode variar muito e quando depois que desencarna ele vai ser levado a um hospital, sim, de acordo com a sua situação de evolução, de acordo com a sua necessidade. Ele pode partir para um hospital, seja num posto-socorro mais próximo ou já imediatamente para um hospital, uma câmara retificadora em nosso lar ou em algum outro posto de socorro, numa outra colônia, de acordo com o que seja necessário. Respondido? Respondido. Muito obrigado. E o segundo, só lembrando, se os postos de socorro, né, e os hospitais só existem nas colônias espirituais ou em outras partes também. Mas você citou em algum momento os postos avançados também, né? Gente, vale lembrar que existem postos de socorro nas regiões abismais, existem postos de socorro no umbral. Deus não desampara ninguém. Onde quer que exista um espírito disposto a evoluir, disposto ao arrependimento, disposto à reforma íntima, não desampara. Então, existem postos de socorros em todas as regiões. A questão é o quão denso, o quão aparelhado, o quão harmonioso esse ambiente vai ser. Mas existem postos de socorros em todas as regiões. É a diferença do postinho de socorro numa periferia distante, numa região humilde, e um posto de socorro do Einstein em São Paulo, pronto-socorro do Einstein em São Paulo. Vai ter os dois. A questão é só quais são os recursos disponíveis e quem está ali acessando. Mas existe o ponto-socorro no nosso lar, existem postos de socorro nas regiões abismais também. Nas obras da luz, fala também quantas incursões no umbral são para resgatar irmãos ali. E o trabalho, quão denso, quão intenso é o trabalho nessas regiões mais habitadas por irmãos mais recalcitrantes, em pensamentos pouco evolutivos, porque ali a matéria é mais densa, o fluido é mais denso. Então, você conseguir separar evitar que esses irmãos continuem atacando essas obras de auxílio, é um trabalho bastante cansativo, bastante intenso, mas, sem dúvida, muito valoroso. Muito bom, meu amigo. Se eu puder fazer um breve comentário antes de você voltar para a apresentação, né? Que uma das perguntas que foi feita é se necessariamente um espírito tem que habitar uma colônia de transição antes de reencarnar. Você, como explicou,
Isso não é o caso, não é 100%, porque a gente sabe que tem as reencarnações compulsórias, né, que as pessoas, espíritos que precisam realmente reencarnar de forma mais rápida, elas não necessariamente vão para essas colônias de transição como o nosso lar, onde a gente tem o Ministério da Reencarnação, onde tem todo um trabalho de planejamento reencarnatório. Isso também é verdade, mas não é 100% dos casos, né? Como você falou, existem casos, exceções, onde a urgência, né, da reencarnação ela é presente, e a espiritualidade ela usa esses postos avançados, né, mais próximos da crosta, para poder processar essas reencarnações geralmente mais curtas. Tudo uma questão da necessidade. Se existe... Gente, todos como indivíduos temos o nosso próprio momento evolutivo, as nossas necessidades, as nossas escolhas. Então, como você bem disse, Hugo, pode acontecer que um espírito que seja já bastante evoluído, que precise retornar rapidamente à crosta, encarnação, ele simplesmente ele já se desprende da matéria, ascende a colônias espirituais mais avançadas, uma colônia de transição, o nosso lar, Alvorada Nova, o mesmo colônia superior, bom, gente, cheguei, vamos continuar o trabalho, eu sei que eu tenho que voltar. É uma questão de quão evoluído é o espírito e quão rápido é o despertar dele na vida espiritual. Legal, gente. O terceiro estado é o estado mental, ou seja, onde o espírito pode continuar habitando. E aqui a gente achou essa figura fantástica, que é o coração de mão dada com o cérebro. É a razão e a emoção. A evolução, ela tem dois pilares, a evolução intelectual e a evolução moral. A evolução intelectual sozinha, ela traz consequências tristes. Vem o desrespeito aos outros irmãos, desrespeito àqueles que estão em uma situação evolutiva, ou uma situação material menos favorecida. E a evolução moral apenas não produz o efeito necessário para a evolução do planeta, da coletividade. Ou seja, a moral e o intelectual devem andar de mãos dadas sempre. Então, esse texto, no livro muito bonito, que é do Evangelho por Emmanuel, dos comentários do Evangelho segundo São João, mais uma psicografia do Chico. Vocês me permitem, eu vou ler esse aqui. Há muitas moradas na casa de nosso Pai, assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com suas próprias obras, ou seja, cada qual suas obras, as nossas escolhas que guiam o nosso caminho. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás o teu ninho. Lembremos-nos de que não há céu para quem não o edificou o paraíso em si mesmo, e aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Observa desse modo que a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor, no templo do bem ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Ou seja, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso sofrimento. São as nossas escolhas de cada dia que nos levam para a evolução. A gente pode escolher ficar estagnado, a gente pode escolher evoluir. A gente sempre sabe que a porta larga leva para o caminho mais fácil, mas não é aquela que a gente deve passar. A gente sabe que as dificuldades, as escolhas mais difíceis levam a gente para os caminhos mais evoluídos. Gente, então, era basicamente isso daí. A bibliografia está seguindo aqui, completinho, depois está postado no site, e como conteúdo da discussão era essa, e a gente tem, se tiver tempinho, a gente pode ou discutir um pouco mais algumas perguntas, ou a gente pode passar o vídeo do filme Nosso Lar. Gente, o que vocês... Leandro,
Acho que não vai passar, ele passa, mas o som não transmite, tá? Só para você saber, tá? Não, deixa eu aproveitar, então, a oportunidade. Tem algumas questões aqui no chat. A Ana Cláudia Castro está perguntando aqui, seria verdade que o aprendizado encarnatório se dá mais velozmente que o aprendizado no mundo espiritual? Sempre? Nossa, é mais rápido aprender na espiritualidade do que aprender na matéria? Isso. Ou o contrário, falando o contrário. Não, bom, vamos pensar, vamos lembrar de uma coisa importante. Quando a gente volta... Bom, primeiro a gente não tem uma fichinha, um número de bilhetes de reencarnação limitado. A gente pode reencarnar de maneira ilimitada, porque somos imortais, temos a nossa existência infinita. Então, primeiramente, quando reencarnamos, temos o véu do esquecimento. Então, a gente volta aqui com a possibilidade de fazer escolhas de resgate e aprendizado com espíritos que nos sejam devedores, sejam credores. Ou seja, existe um véu do esquecimento no período da Terra. E lembra que uma encarnação é um período de, às vezes, alguns minutos ou de pouco mais de século. E o que são minutos, o que é um século mediante a eternidade? Então, a questão do rápido ou devagar depende das nossas escolhas, depende do quanto, o que a gente quer aprender naquele momento, qual é a dificuldade de superar uma barreira. Por exemplo, o perdão de alguém que nos ofendeu, ele pode ser rápido, independente se é na matéria ou na espiritualidade. A questão é que o mérito da reencarnação é que voltamos para a sala de aula com um compromisso específico de aprendizado sob o véu do esquecimento. E ali, sim, novamente, as escolhas são feitas é um novo começo. As escolhas são feitas sem as influências, sem os rancores, sem os remorsos de escolhas passadas erradas. A gente tem a chance de aprendizado. Então, é relativo isso, mas cada qual tem o seu valor e tem a sua importância. Não sei se eu respondi direito. Muito bem. Outra pergunta que a gente tem aqui do chat é da Camila Machado. Ela pergunta, poderia dar alguns exemplos de motivos para reencarnações rápidas? Gente, pode falar, querido. Não? Bom, um irmão, por exemplo, um irmão que comete suicídio pode ser um caso ou um desencarne, houve muito abrupto, houve uma deformidade muito grande dos órgãos e precisa voltar para recompor, para manter a integridade do perispírito, ou o irmão se desencarnou em estado de perturbação muito grande que ele precisa voltar para o período de infância, de dormência, para ver se de acordo com a necessidade. Eu não tenho, pelo menos, não sei nenhum caso mais... Exatamente, não existe uma regra para isso. O único caso que vem, que a gente pelo menos lê alguma coisa, é a questão de suicídio. Normalmente, se é permitido, volta-se rápido, mas muitas vezes depende também do quanto perturbado, quando esse irmão chega na espiritualidade, ele fica vinculado àquele momento de sofrimento. Mas não tem uma regra. Mas no caso do suicídio, só para falar um pouquinho mais, no caso para auxiliar a recompor o perispírito. Sim. Então é uma reencarnação brevíssima, às vezes o espírito só tem o contato com a matéria e já desencarna, então é bem breve, não se segue, né? Uhum. Mas não tem regra, né? Depende se eu puder complementar, na verdade, vocês responderam muito bem, né? Não há uma regra absoluta. Por exemplo, pode ser uma reencarnação curta, que é uma prova para a família. Pode ser um espírito que é recalcitrante na maldade, que deformou o perispírito de uma tal maneira que ele precisa, né, do material ali, do ectoplasma, né, da vibração da matéria mais bruta,
para poder se restabelecer na espiritualidade. E Sim. às vezes esses irmãos que já desenvolveram quase na forma ovoide, eles realmente precisam de algumas experiências com o contato da matéria mais bruta, não necessariamente só o suicídio, né? Para poder se recompor, né, e retomar a estrada dali do progresso. Enfim, como o casal, né, apresentou, existem várias situações onde essas reencarnações rápidas, e rápido aqui é um termo relativo, né? Sim. Como pode ser horas, pode ser dias, pode ser em meses, né? É um termo relativo. Mas acho que a questão principal é que, na maioria dos casos, existe sim um planejamento reencarnatório, dependendo, né, da evolução moral do espírito, ele participa desse processo, né, ele tem opinião, ele escolhe, inclusive, como é que vai ser a característica do próprio corpo, né, e aí tem um planejamento, e é a maioria, mas existem aqueles casos onde não tem esse planejamento, que foi o que o Leandro colocou, que essas reencarnações mais rápidas, elas são muitas vezes organizadas, né, em planos mais inferiores da crosta, para poder ajudar o específico. Aqueles espíritos mais evoluídos que vêm em missão, esse planejamento, mesmo que exista uma reencarnação rápida, ela é rápida dentro de um planejamento mais amplo. Não é algo que se faz como uma medida contingencial, uma medida emergencial. É parte de um plano mais de longo prazo. Então, existe a possibilidade de uma reencarnação rápida, de um espírito muito evoluído, mas isso já está definido como um processo de auxílio necessário para determinado grupo, determinada comunidade, mas não como algo improvisado, era a palavra que eu estava buscando. Muito bem, você quer voltar àquela questão do espírito? A gente ainda tem alguns minutos para revisitar aquela questão do espírito quando ele se desenvolve na erraticidade, quando ele desenvolve na matéria, né? Na questão 120 do Livro dos Espíritos, né, é interessante porque vai fazer o link com a aula do Oeste da semana passada, ou de hoje, que a gente entendeu sobre o bem e o mal, né? E na questão 120, pergunta a Kardec aos espíritos superiores se o espírito tem que passar pela feira do mal para poder se desenvolver. E a resposta fala que não, da feira do mal não, né? Mas da ignorância. Então, todo espírito ele é criado simples e ignorante. Os processos reencarnatórios a gente vai desenvolvendo, né? E neste mesmo capítulo a gente aprende que o espírito ele sempre desenvolve, tanto na erraticidade quanto quando está encarnado. Entretanto, as provas e expiações, quando a gente tem o véu do esquecimento, a gente ganha mais bônus hora, vou usar o termo luz, a gente ganha ponto, na verdade, quando a gente está com o véu do esquecimento e é posto à prova, para mostrar que a gente aprendeu a lição, né? Sim. Não, perfeito, Luca, bem colocado. A questão da reencarnação, importante é lembrar que o esquecimento é a forma onde nós provamos o que aprendemos na espiritualidade ou que a gente acumulou de aprendizado nas encarnações anteriores. Bom, deixa eu continuar lendo aqui para você, meu amigo Leandro. A gente está com bastante participação. Olha. A Ana Cláudia agora traz a questão de não seria mais difícil perdoar sabendo o mal que alguém me fez? Lógico. Seria a pergunta, não seria mais difícil a gente perdoar sabendo o mal que a gente fez também? Aí entra a questão do remorso. Não, de novo, é muito individual, mas é a chance, o perdão sabendo o que se fez, o remorso sabendo o que se fez, faz parte da evolução do espírito na erraticidade. O perdão espontâneo, com o véu do esquecimento, é quando a gente reencarna. Então, o perdão ele vai ser necessário, seja pedir o perdão, ou arrepender-se do que fez, ou perdoar, ele vai acontecer em qualquer momento. A diferença é só com quem nós estamos e quando e onde estamos, mas ele é um processo que vai precisar acontecer para a gente poder evoluir. Então, na espiritualidade, e mesmo na espiritualidade, a gente, por vezes, não tem todo o conhecimento. Isso depende da evolução de cada um. Existem espíritos na erraticidade que não têm
o total conhecimento, a total acesso a todas as encarnações. Ele não tem a ficha corrida completa. Não lembra das 2.500 últimas encarnações. Pode lembrar só das últimas 50, por exemplo. Muito bem. Muita clava que a gente tem no outro, fica triste. Não, está ótimo, meu amigo. Obrigado. Eu acho que, claro, são 11h29. Como é que você ainda tem mais algum conteúdo? Você quer fazer aí suas considerações finais? Não, já fechamos a questão aqui. A consideração final é realmente desse slide de que as nossas escolhas, nossa evolução nossas escolhas nos levam à nossa evolução. A gente pode escolher, acho que as palavras aqui de Emmanuel são muito bonitas, que a gente pode chegar aqui, são inúmeras as moradas, mas a gente escolhe, a gente edifica a morada onde nós queremos residir em função das nossas escolhas, o quanto a gente ama, o quanto a gente perdoa, o quanto a gente se prepara. Mas a questão é, não existe ninguém sem morada, seja encarnado, seja desencarnado, tem lugar para todo mundo. Obrigado, amigo Leandro e amiga Dani. Só lembrando, você falou das escolhas, né? Só para lembrar os pais que estão aqui presentes hoje, o tema ambos dos teenagers como dos alunos de 7 a 11 anos foi o free will, né? A livre escolha. Então, bem colocado aí a questão da escolha aí ao final. Muito, muito obrigado. Eu vou... o livre-arbítrio, obrigado, Google. Às vezes falha aqui o Google Translate aqui. Eu vou pedir, então, para a gente passar para o nosso momento de... como não temos o passe para lembrar todos, né? Como, obviamente, não podemos mais fazer o passe físico em pessoa, né? A gente faz as nossas irradiações, que funcionam tão bem quanto o passe e nos permitem, além disso, também fazer uma vibração para todos aqueles que necessitam e ao nosso mundo que está tão necessitado nesse momento. Então, vou pedir para minha amiga Silvia nos conduzir com a irradiação. Por favor, com o auxílio dos nossos irradiadores. Está me ouvindo, Edu? Estamos ouvindo, sim, Silvia. Obrigado. Ok. Então, continuando com essa sintonia elevada que recebemos durante o curso do ESG e da reunião pública, vamos nos posicionar mentalmente e fisicamente para recebermos os fluidos espirituais do passe. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual. Agradecemos essa valiosa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, em favor de todos encarnados e desencarnados. Pedimos que nesse momento possamos receber o passe espiritual através dos abnegados trabalhadores da falange espiritual, de Dr. Bezerra de Menezes e da nossa amada irmã Sheila e outros espíritos amigos. Pedimos que nesse momento também que a água que separamos seja energizada. Que através desses fluidos espirituais possamos entender e trabalhar nossas emoções e sentimentos, como o medo excessivo, a dúvida, a incompreensão, a raiva, a hostilidade, a tristeza, a frustração, a aversão, o apego e outros. Que possamos transformá-los através do autoconhecimento em perdão, em humildade, em empatia, em esperança, em fé, em caridade, na benevolência, na alegria, no afeto,
no desapego, no amor, na compaixão e muitos outros. Que nosso sistema imune seja fortalecido pelos bons pensamentos e sentimentos, pela água energizada, pelo alimento frugal e pelos cuidados necessários ao nosso físico. Que busquemos na meditação e nas orações diárias o caminho que levará à sintonia com o Pai Maior e nos dará visão além da matéria. Que possamos sentir as energias do alto entrando nos nossos corpos, alimentando-nos com o infinito amor divino. E agora que recebemos esses fluidos tão benéficos, vamos todos juntos vibrar por todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar pelos espíritos que estão agindo equivocadamente, que a espiritualidade amiga consiga intuí-los ao melhor proceder e a buscar a ajuda dos amigos espirituais. Vamos vibrar pela proteção das crianças, jovens, idosos, pessoas especiais ou inválidas, pelas mulheres e também pelos homens que possuem companheiros equivocados e que usam da violência e abusam das suas fragilidades. Rogamos que a espiritualidade maior tome conta desses irmãos, para que percebam o amparo do Divino Mestre e mudem suas posturas. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, nas sarjetas, nos asilos, nos presídios, por aqueles esquecidos do mundo, mas não esquecidos de Ti. Que o amparo e o auxílio cheguem de alguma forma a todos, para que eles não se sintam desamparados. Pedimos pelos governantes das nações, por qualquer pessoa que esteja em nível de hierarquia e que tenham subordinados. Pedimos que a espiritualidade amiga atue de tal forma que eles se sintam tocados em ajudar a todos indistintamente. Vibremos nesse momento por todos os irmãos encarnados e encarnados, cujos nomes estão agora na nossa tela mental. Que os nossos fluidos possam chegar a eles, levando a esperança, levando a energia e a fé em Deus nosso Pai. Vamos pedir por todos os nomes que nesses últimos meses foram colocados na nossa caixinha de irradiação, por todos os nomes que foram trazidos para essas nossas semanas de irradiação online. Que nos reunimos pedindo por eles em comunhão espiritual. Por todos aqueles que também vierem à nossa mente, todos que são desencarnados. Vamos pedir por todos esses espíritos que desencarnaram recentemente, muitos ainda sem a compreensão do que é a vida além da vida, mas que nessa passagem eles possam sentir a mão da espiritualidade amiga, dos espíritos superiores e de sua família espiritual, e que tenham compreensão e entendimento para esse momento, e que para todos os familiares que tiveram suas perdas,
também possam receber o entendimento vindo da espiritualidade superior. Vamos vibrar também pelas famílias de todos os trabalhadores e frequentadores do Sunrise, por todos aqueles que agora estão conectados conosco, buscando, através da doutrina espírita, o alento para suas dúvidas, a fé e a certeza de que iremos cada dia estar melhor do que estávamos, trabalhando em nós a imortalidade da alma. Que nós possamos também pedir pelos nossos irmãos que estão nas frentes de trabalho, que são indispensáveis nesse momento, todos aqueles que estão cuidando de todos os necessitados, os médicos, as enfermeiras, as pessoas que fazem a limpeza, o administrativo, a todas as pessoas que estão trabalhando nos mercados para nos alimentar e se colocando em risco, aqueles que fazem o transporte, por todos, Senhor, por todos que não têm a opção de estar seguros em casas, pedimos e rogamos a sua proteção. Mas pedimos também, Senhor, para que nos auxilie e auxilie a todos, de todos os países, a terem o entendimento necessário do quanto nesse momento é importante termos empatia e amor pelo nosso próximo. Que as nossas ações aqui vão influenciar outras pessoas do outro lado do mundo. Que possamos trabalhar para que sejamos mais amorosos, solidários, que olhemos o nosso próximo e dividamos o nosso pouco ou o nosso muito. A dor virá para muitos de várias formas, mas o nosso compromisso com a espiritualidade é nos enxergarmos como espíritos imortais e auxiliarmos aqueles que ainda necessitam muito de Ti, Senhor, mas que também necessitam do alimento físico. Que nós possamos, Senhor, buscarmos em Ti a certeza. Que nós possamos lembrar que as nossas orações são que unem esses laços. Que no menor pensamento de tristeza, que possamos buscar em Ti a fé, mas que também possamos contar uns com os outros, nos buscando através da tecnologia, que possamos estar juntos através das nossas irradiações, que cada vez mais formemos grupos de orações, que irradiemos para o mundo todos esses fluidos tão energizantes. Nosso planeta, passando por essa transformação, nos agradece. Nos agradece pelas suas praias mais limpas, por menos poluição, por sua vegetação, pelo barulho que não estamos fazendo, que nós estamos podendo ouvir mais os pássaros, que nós estamos podendo sentir mais e estar mais com nossos familiares. Os nossos compromissos maiores são com aqueles que nesse momento estão nos nossos lares. Que saibamos olhá-los de uma forma mais amorosa, de uma forma mais acolhedora, com entendimento que só virá da espiritualidade superior. Então que assim, nessa ajuda mútua, possamos nos unir a essa espiritualidade que nesse momento jorra sobre nós o amor,
e a luz divina. Que possamos assim finalizar, mas acima de tudo, pensarmos nesse momento novamente por todos aqueles que decidem pelos países. Vamos pegar esse fluido tão forte que está em nós e vamos abraçá-los. Vamos abraçá-los para que eles possam sentir essa energia vinda de Deus e que eles possam se solidarizar com a dor do outro e fazer as melhores escolhas. Então, que assim, agradecidos, Senhor, imensamente agradecidos por tudo que o Senhor faz por todos nós, pois sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo, cuidando de cada um de nós. Que nós possamos terminar esse momento de radiação, de vibração, de passes e de estudos, agradecendo a cada um que se esforçou para estar aqui conosco hoje, que se esforçou para o estudo, trazendo a palavra. Agradecemos a todos e agradecemos a essa espiritualidade amiga que nos banha com esses fluidos. Que assim seja, pela graça de Deus. Obrigado, amiga Silvia. Vou pedir então para o nosso amigo Henrique fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, Henrique. Ok. Vamos então, queridos irmãos, unir mais uma vez nossos pensamentos, uma prece, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, Pai de amor, de misericórdia, de justiça e bondade, pela oportunidade que Ele nos concedeu para estarmos hoje aqui mais uma vez reunidos, participando desse encontro virtual, onde tivemos a abençoada oportunidade de estudarmos mais um pouco sobre a doutrina do Cristo, sobre os ensinos de Jesus, sobre a necessidade que cada um de nós, individualmente e também coletivamente, tem de procurar fazer o seu melhor a fim de poder colhermos melhores frutos, seja nessa vida, seja em vidas futuras. Que possamos todos fazermos bom uso do estudo, das intuições, do passe, das energias boas que nos foram trazidas durante o estudo, durante a irradiação, e que essas boas vibrações possam repercutir não só em nossos lares, mas também em nossa vizinhança, nos locais onde nós moramos, e que nós possamos aumentar essa energia a fim de que ela vibre na nossa cidade, no país onde vivemos, e que ela possa chegar também a pontos mais distantes, conduzidas pela força dos nossos pensamentos e com auxílio, com certeza, dos nossos amigos espirituais. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado à irmã Sheila, diretora espiritual, mentora do nosso trabalho. Obrigado aos diretores espirituais da nossa querida Casa Sunrise por nos dar essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de estudo. E que nós possamos estar firmes mais uma vez no próximo domingo, continuando com esse estudo, continuando com esse momento de fraternidade em torno de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Amigos queridos, eu vou pedir mais alguns momentinhos só para a gente fazer os nossos comentários aqui, avisos finais. Então, eu vou pedir para a Claudinha, se você puder, eu acho que eu estou aqui repartindo, né, a página, eu acho, Sim. voluntariado. Isso. Pode falar, obrigado. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre 2 tópicos, né? O que nós estamos no nosso website com relação às atividades de voluntariado, pois no momento não podemos fazer pessoalmente, né? Então, se você for lá no nosso website, onde está escrito Volunteer Activities, nós colocamos algumas sugestões que as pessoas podem fazer na sua própria comunidade, na sua própria rua, no seu próprio bairro.
Uma delas é verificar se já existe um grupo de apoio entre os vizinhos, se você mora no seu prédio, ou na sua rua, ou no seu bloco, ou na sua vizinhança, e para ajudar as pessoas que teriam no grupo de risco. Então, por exemplo, às vezes você tem um idoso que não pode sair de casa para fazer compras. Como você pode auxiliar? Às vezes você pode pedir as compras num aplicativo e pedir para ir ser entregue na casa dessa pessoa, porque às vezes o idoso não tem acesso à tecnologia também. Ou às vezes uma pessoa de risco, uma mãe com uma criança doente, não pode ir até uma farmácia pegar um remédio, ou você pode ligar, pedir para entregar a medicação, qualquer auxílio dessa forma. Porque às vezes a pessoa está no problema e às vezes você de fora com uma simples ligação pode ajudar. Então, tentar formar um grupo de auxílio uns aos outros, se já não existe, de repente você poderia criar um. A outra seria criar máscaras de pano em casa. Nós colocamos um link no nosso website, como fazer. Porém, essa semana, eu, fazendo uma procura rápida na internet, consegui achar também 2 outras formas de fazer máscara sem usar costura, fazendo com meias também. Então, é uma forma também de podermos ajudar. Quem tem criança, a sugestão é fazer cartões de encorajamento, de fé, que possam ser entregues após o fim da quarentena, de repente, de agradecimento, né, nos hospitais, no supermercado. Também podemos usar esse tempo para fazer uma arrumação nos nossos armários, separar coisas que poderão ser doadas ao fim da quarentena. E durante essa arrumação, quem encontrar t-shirts, né, camisas, nós colocamos um link no nosso website de como fazer bolsas com camisas, mas sem utilizar costura. Você não precisa costurar. É muito legal. Tivemos algumas pessoas que fizeram essa semana e nos mandaram algumas fotos. Ficou ótimo, ficou excelente. E depois também, ao final da quarentena, essas bolsas podem ser doadas a moradores de rua, né? E também, como nós estamos aqui virtualmente, vamos criar encontros virtuais com nossos amigos, de repente quem tem filhos, vamos criar com as crianças, cada dia uma criança lê um livro para outra, né? Às vezes você tem um amigo que está sozinho em casa, não tem ninguém, não tem de repente um parceiro, não tem filhos, está precisando de um oi, tudo bem, como você está, né? Então, vamos usar a tecnologia também para interagir. E algumas outras atividades que nós sugerimos é ver um bom filme espírita, ler um bom livro, ficar ativo, de repente fazer uma aula de yoga, meditação, pilates online, né, e fazer o nosso Evangelho no Lar, né, colocamos aqui um link também da FEB, que tem instruções de como fazer também o Evangelho no Lar. Agora, Edu, posso pedir para você clicar aí no website? Essa é a segunda coisa que eu queria falar, entre onde está Activities, lá embaixo tem Prayer List e Radiation, lá do lado do Volunteer Activities. Vou fazer melhor do que isso. Já, coloquei aqui já, direto. Você quer que eu faço para mostrar onde está, não? Isso, exatamente. Eu gostaria de mostrar para todos que se você for no nosso website clicar Vai me guiando aqui. Estamos no Home. Aí você vai lá e clica onde está escrito Activities. Isso aí. Lá embaixo, Prayer List e Radiation. Que bacana. Tá aqui. Isso, exatamente. Gostaria de lembrar para todos os nossos membros e quem estão aqui presentes que temos no nosso centro espírita aquela caixinha, né, onde a gente coloca o nome dos encarnados e desencarnados, e depois aqueles papeizinhos, né, da caixinha vai para o nosso grupo de radiação após a reunião pública. Aqui nós temos a oportunidade de ter virtualmente a nossa caixinha. Então, a todos aqueles que quiserem colocar pedido de oração, essa aqui é a nossa caixinha virtual, nossa caixinha online. Então, vocês podem entrar no nosso website, colocar o nome encarnado, o pedido, e nós vamos encaminhar para o nosso grupo de irradiação e vamos levar todos os nomes, né, aos membros. Enfim, são essas duas coisas que eu gostaria de falar. Muito obrigada a todos, boa semana, muita luz e paz para todos. Obrigado, Claudinha. Vou pedir, então, Guga, só o último, acho que aviso, né, sobre uma palestra virtual. Você quer falar rapidamente?
Natil? Vou falar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Eu estou apanhando a tecnologia aqui, estou sendo obsidiado. Nós podemos só falar que vamos enviar, né? Se você quiser também. Eu tenho aqui, eu não sei se você consegue ver ou não. Não estou vendo ainda não. Bom,